Vamos abrir a Bíblia? Mateus capítulo 26, versículos 28 ao 29. Acompanhe a leitura. Porque isto é o meu sangue, o sangue do novo pacto, do novo testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba convosco no reino do meu Pai. Na celebração da Páscoa judaica, pouco antes da sua prisão, Jesus reuniu seus discípulos naquela mesma noite para explicar o propósito do seu Pai em resgatar e comprar a humanidade através do seu sangue. Jesus esclareceu que esse novo pacto seria mediado por ele mesmo. E com este gesto e com este advento, através deste sangue, sela o novo pacto e assim Jesus faz uma nova aliança com Deus e a humanidade através dele mesmo e simbolizou esta providência divina no ato que nós chamamos de Santa Ceia ou a Ceia do Senhor. Foi naquela ocasião que Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, instituiu então os símbolos da nova aliança com a humanidade. E a ceia está destinada a todos que se achegam sinceramente a Cristo através de uma verdadeira conversão. O beber do cálice, o comer do pão, simbolizam a disposição do ser humano em aceitar o convite para uma nova aliança com Deus através do sangue do corpo de Jesus Cristo, que foi moído no Calvário por todo aquele que crê na suficiência de Jesus como agente pelo qual Deus propôs salvar o mundo, restaurar a comunhão com a humanidade. A Santa Ceia simboliza esse momento e recebemos ordem de repeti-la. Ordem essa que o apóstolo Paulo, ao instruir a igreja de Coríntios, escreve em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, as instruções para a celebração em memória desta aliança, deste novo pacto, escrevendo esse texto: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então a instrução é muito clara, é beber do vinho, do suco da uva e comer do pão que representa o corpo. Não é para ficar olhando, observando, mas é para participar, introduzir em si mesmo o corpo e o sangue de Cristo, um símbolo, pois não há transformação de elementos, nem transubstanciação. O pão não vai se tornar carne, nem o suco da videira vai se tornar verdadeiramente sangue. Mas o texto diz, é em memória, é um símbolo. E Jesus trouxe para nós a mais perfeita aliança de todas as alianças de Deus. E nunca mais haverá outra aliança, uma nova religião, um novo testamento, uma nova era, com outro Cristo, com outra doutrina ou com outro evangelho. A Bíblia é muito clara, no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 6, demonstra que não existirá nenhum novo pacto, pois o maior pacto já foi resolvido através de Jesus Cristo. Lá o texto está escrito. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual Jesus é mediador é superior à antiga aliança, sendo baseada em promessas muito superiores. Quero aproveitar e trazer para vocês alguns dados interessantes sobre a população mundial e a religião. Sabemos que hoje no planeta existem mais de 8 bilhões de pessoas sobre toda a Terra. E o infográfico você pode acompanhar que as pessoas que se declaram como cristãos são 2,4 bilhões de pessoas e 1,9 bilhão de pessoas
se declaram seguir a religião islâmica e 1,2 bilhão de pessoas se declara ateu, agnóstico ou não tem religião. E essas pessoas que se declaram ateu, agnóstico ou não ter religião estão em terceiro lugar nessa lista da ONU. O grupo que se declara ateu ou agnóstico só fica atrás daqueles que se dizem muçulmanos e cristãos. E esta é uma lista muito importante, porque ainda há muito para ser feito sobre a face da Terra. Existem muitos povos, muitas pessoas ainda não alcançadas. O mundo inteiro ainda existem pessoas com fome, no estado de subnutrição. Em torno de 800 milhões de pessoas estão passando fome nesse mundo. E cerca de 37 milhões de pessoas são analfabetas na América Latina, no Caribe, incluindo o Brasil, onde tem mais de 9 milhões de pessoas analfabetas, a maioria com mais de 40 anos. E 60% dos jovens e adultos não acreditam que Jesus é o único Salvador. Uma pesquisa da ONU demonstra que a religiosidade entre os cristãos está diminuindo, ou está sendo corrompida, ou está mudando. Aqueles que praticam os ensinos bíblicos caiu significativamente durante a última década, e o maior declínio é encontrado entre os que se declaram protestantes. A visão pluralista da religião se expandiu entre os cristãos e muitos não acreditam mais que uma aliança entre Deus e os homens, realizada por Jesus Cristo, seja o único caminho que leva a Deus. Portanto, ainda existem muitos povos a serem alcançados. Cerca de 14% da população mundial não crê em Deus e não tem uma aliança com o Senhor Jesus. Um outro dado interessante é que em 2024, segundo a lista mundial da missão Portas Abertas, mais de 365 milhões de cristãos foram perseguidos ao redor do mundo. Esses números são muito importantes, são estimativas muito interessantes, pois a lista mundial de perseguição está atrelada à cultura de alguns países. Os cristãos sentem-se cada vez menos em casa. Em mais de 50 países, a perseguição ela é institucionalizada, como na Coreia do Norte, no Paquistão, no Irã, no Afeganistão, na Índia, países como o Iêmen. O número de discriminação contra os cristãos vem aumentando drasticamente. E qual é a sua posição em relação a todos esses fatos e dados que você acabou de ter conhecimento? Nesse infográfico, como você se autodetermina diante da pesquisa que lhe foi apresentada? Você já tem uma aliança com Deus através de Jesus Cristo? E qual a situação dessa sua aliança com Deus? Agora é o momento de você refletir na sua individualidade, meditar e examinar a si mesmo sobre a sua posição, sobre que espécie de cristianismo e de evangelho você vem seguindo. Por isso, eu convido você a colocar o seu coração e a sua mente com sinceridade
diante do trono da graça e pedir a Deus que lhe ajude a examinar, através da misericórdia de Jesus Cristo, que proporcionou no seu sangue uma aliança com a humanidade, todo aquele que crê. Vamos solicitar que o Espírito Santo indique para você qual é a sua situação e atualize você com relação à sua religiosidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, toda a terra te pertence e também todas as almas são tuas. Que essas pessoas que ouviram este vídeo hoje, que ouviram esta pregação, que a tua palavra possa fazer morada nesses corações e que eles venham, Senhor, a renovar a sua aliança e a fazer uma nova aliança contigo, uma aliança eterna, uma aliança através do sangue de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Que Deus te abençoe, que o Senhor esteja contigo todos os dias, em nome de Jesus.